Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente no nosso podcast incrível, o Altstar. Hoje, com uma pessoa incrível também, eu não gostaria de ficar repetindo a palavra incrível, mas não tem outro jeito de falar, a doutora Giovana Creus, né? Não errei. Certo. Uma pessoa que eu, na verdade, vou falar um pouquinho a respeito dela, mas eu não vou falar tudo, porque senão vocês vão ter que ficar com um tempão só ouvindo eu falar todos os honorários dela. É psicóloga graduada pela PUC-Paraná, graduada em Direito pela Univel, especialista em psicanálise com crianças, especialista em educação, mestre em saúde coletiva na UERJ, docente na pós-graduação, doutora em psicologia clínica, participou da implantação do CVV, Centro de Valorização de Vida, em Maringá, membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, a ABESP, atua em consultório particular, SPES, eu acho mais fácil falar a sigla assim, Psicologia na Clínica Essentia, de Psiquiatria e Psicoterapias, realiza supervisão clínica, palestras e capacitações, especialista em intervenção na autolesão, prevenção e pós-venção do suicídio, terapeuta EMDR. Mas tem muitas outras que a gente nem colocou aqui, porque senão vocês teriam que ficar muito tempo mesmo. Meu nome é Antônio Augusto, sou autista, de diagnóstico tardio e advogado. E ao meu lado... Eu, mãe do Antônio, Lília, estamos aqui para conversar com a doutora. Mas você é Lília antes de mãe do Antônio. Eu sou Lília. Depois do Antônio, eu sou Lília, mãe do Antônio. Mas é assim que as pessoas me identificam e eu acho que é bem importante, porque acho que o protagonismo é dele mesmo. Nesse momento, sim. Mas vou deixar para você. Fale seu nome novamente para as pessoas, só porque eu falei, mas você também tem o direito de falar o seu próprio nome, né? Obrigada. Eu estou muito feliz e satisfeita com esse convite do Antônio e da Lília. É um prazer estar aqui com vocês, conversar com o público de vocês. Então, eu sou Giovana, você já me apresentou lindamente. A gente escolheu hoje falar um pouquinho, né, da criança, do filho imaginado ao filho real. Conversar um pouquinho sobre um assunto que eu até conversei com a Lília no comecinho aqui, um assunto delicado, né? Nem todas as pessoas vão se identificar, mas também muitas pessoas podem sair do invisível, do não reconhecimento, né? Para poder se identificar um pouquinho com a nossa fala de hoje. Eu gosto de fazer esse recorte, né, Lilian, de dizer que nem todas as pessoas vão se identificar, sim, porque as pessoas são singulares, as suas histórias e contextos são diferentes, né? Então, pode ser que em partes se identifiquem, em partes não, mas eu acho que é muito importante a gente abordar esse luto materno, né? Um luto, e as pessoas falam assim, Giovana, mas peraí, você está falando de um filho que faleceu, né? Sim. Luto? Não, eu estou falando de um processo de reconhecimento desse filho que sai do imaginado, do ideal e vai para o real, né? E a gente fez um recortinho aqui, luto materno, mas isso quer dizer luto parental, luto do pai e da mãe. A gente faz um recorte materno porque eu, Giovana, como o Antônio me apresentou, não sou uma especialista em TEA, né? Mas atendo mães de filhos autistas, né? De diagnósticos precoces e tardios. E a gente vê muito a questão do luto quando recebe esse diagnóstico, né? Mas não é só isso. Exatamente, não é só isso. Mas no recebimento, né, desse diagnóstico, decorre ali, desencadeia ali um processo de enlutamento. Então, a gente vai tentar conversar um pouquinho a respeito disso hoje. Eu queria que você falasse, porque assim... Além do luto, existe um prejuízo para essa criança por conta desse luto da mãe? Nossa, você já foi direto... Mas vamos começar uma coisa mais tranquila. Assim, não, só quero que você aborde sobre isso. Vamos conversar. Eu fiz um script aqui para a gente tentar contextualizar. Né? Antônio, você quer falar um pouquinho? Não, só ia fazer uma piadinha de pergunta, será que a minha mãe passou pelo luto? Mas eu acho que essa história a gente vai contando aos poucos. Exatamente, aqui só ela pode falar, né, dos sentimentos dela. Então, o que a gente faz aqui é um recorte generalizado. Mas, eu fiz uma ideia de
contextualizar. Então, eu quero começar do começo, né? Quando a gente imagina assim, peraí, mas o que acontece, né, com essas mães ou com esses pais? Se a gente parar para pensar, desde muito pequenos, né, nós, principalmente as meninas, a gente idealiza uma gestação, a gente idealiza como é ter um filho, cuidar de um filho. Então, toda gestação, ela é uma expectativa, né, de sonhos, de planos, de ideais imaginários, porque você ainda não conhece o seu filho, né? Você gesta uma proposta, um projeto, um sonho, né? E aí, esse casal, quando ele se reúne, muito provavelmente ele traga as crenças, traga os ideais das suas famílias, que já são diferentes, né? Então, você já junta duas pessoas com imaginários diferentes sobre o que é ter um filho. E a partir dali, você imagina essa gestação e pode perguntar para qualquer gestante ou qualquer casal em gestação, né? Eles vão dizer assim, eu quero um menino. Ah, não, eu quero uma menina. Acho que vai ser parecido com o papai. Não, acho que vai ser a cara da mamãe. Não, acho que vai ter cabelinho encaracolado. Não, olho azul, né? Se as mães e pais tivessem esse poder, né? Não é? Por isso que a gente decisões. fala que é um filho imaginado, né? E aí a gente fala assim, quando crescer vai ser advogado, quando crescer vai ser médico. Ah, eu acho que vai ter o jeitinho de tal pessoa da família, né? E vão constituindo a partir dali uma imagem, né? Uma imagem ideal sobre aquele filho. Então, quando eu falo assim do filho imaginado ao filho real, eu não estou falando só, claro que o nosso recorte daqui hoje é a questão do TEA, mas eu estou falando de qualquer filho. Que quando ele nasce, ele frustra o projeto do imaginado. Aquele que você desenhou. Né? Esse filho pode ser melhor, pior, mais bonito, menos bonito, pode superar suas expectativas, pode te decepcionar em algumas coisas, mas ele sempre vai ser diferente do que você imaginou. Porque nenhum pai ou mãe tem este poder, como o Antônio falou, né, de imaginar o real. Né, tá fora do nosso alcance. E é importante que a gente tenha esse período de projetar, porque ali a gente vai amadurecendo também uma ideia de quem será esse pequeno sujeito que vem ao mundo, né? Só que, então, tá lá a pequena criança brincando de ser pai ou mãe, né? Nós todos, brinca de carrinho, brinca de boneca, brinca disso ou daquilo. Nina essa bonequinha, dá um nome para ela, né? Essa aqui é a Mariazinha é mais chorona, é mais comilona, e a gente vai testando, ou seja, vai aprendendo como é ter filhos. Mas nesse nosso repertório de aprendizagem, geralmente não existe a ideia de diversidade. Né? Ou de neurodiversidade, ou de um filho atípico. Cadê? Você conhece alguma criança brincando de eu tenho um filho autista? Não. Eu tenho um filho com deficiência, eu tenho um filho com paralisia, eu tenho um filho com Down, eu tenho um filho... Não. E se as meninas brincam de ser mães e não tem nesse repertório, você imagina os meninos que nem brincar de ter filho, geralmente não brincam. Hoje em dia a gente tem até, né, brinquedos pedagógicos, a oportunidade de atualizar esses modelos de parentalidade, né? Mas antigamente nem boneca diferente que hoje você tem, né? Com algumas coisas assim. Hoje tem boneca de tudo, né? Tem vários brinquedos com deficiência e tal. Mas será que os pais compram esses brinquedos para os seus filhos? Será que os filhos têm interesse nessas... Será que os filhos têm interesse? Será que a gente abre a possibilidade de tocar em assuntos delicados? Não. A infância, né, ela é vista como esse período de paraíso, esse Éden, né, de inocência.
Então, eu não vou quebrar esse período de infância introduzindo talvez um assunto que me gere, enquanto pai e Sim. mãe, questionamentos. Incômodo também, né? Incômodo, desconforto, né? Ah, não, uma criança na cadeira de rodas é um acidente, é provisório, é passageiro. Então, eu não E até o preciso tempo de tratar você disso. explicar tudo isso, né? Exato, eu tenho que estar muito perto, né, para constituir no meu filho recursos de enfrentamento por uma coisa que talvez nem aconteça, né? Então, nós somos poupados desses assuntos. E quando um casal se depara com um filho diferente, de qualquer ordem de diferença, né? Isso gera uma ruptura com a expectativa. E faz com que muitos desses pais se sintam de verdade enlutados. Morreu o meu projeto, morreu o meu sonho. Eu tenho que dar conta de me adaptar a um filho Não estavam preparados. que não está, para o qual nós não estávamos preparados, né? Então, há preparo? Há possibilidade de preparo? A gente deveria preparar ou não, né? Isso são perguntas que ficam a partir desses questionamentos que a gente faz diante de possibilidades reais, né? Quando você já inaugura ali no começo da nossa fala de hoje como é que é? Será que há prejuízo para a criança? Sim. Será que há prejuízo para a criança quando nós temos um casal enlutado? Porque eu falo assim, gera uma frustração, né? Eu falo assim, que nem o Antônio. Era um bebê desejado, com todo esse projeto todo, e que eu, quando recebi, eu achava que ia ser aquela criança que ia estar incondicionalmente do meu lado e, né, até deixar o peito com muita facilidade, ele deixou, porque ele, né, tinha uma rejeição ali. Então, isso já frustra, imagina você já ter isso já né, de prontidão. Então, como qualquer pessoa enlutada, né, nós vamos ter um conjunto ali de reações, de sentimentos, de necessidades também a serem supridas nesse processo. Desculpa, mãe. Ô, bebê. Não fui o filho mais amável possível. Não. Ele não foi o bebê, né? Olha, a gente vai ter que falar do luto do filho Vai, depois, né? Deixamos para outra live. Por isso que eu digo que é um assunto desconfortável e não dizido, né, Antônio? Mas não precisa. dito, né? Dizido acho que nem existe. Deixa eu pensar. Não dito. Por quê? Porque às vezes essas mães, essas mulheres, né, ou esses casais, eles vão também, falar, né? Os pais também. Eu até deixei para a gente fazer um adendo depois sobre a questão do luto do pai, né? Eu ia perguntar até depois, deixa para depois. E porque assim, ó, às vezes essas mulheres que tornam-se mães de filhos autistas, ó como ela vai ganhando rótulos e nomenclaturas, né? E a sociedade vai exigindo delas uma postura para a qual elas não estavam preparadas. Olha, você tem que ser uma super mãe, né? Uma mãe presente, uma mãe maravilhosa, uma mãe que vai ajudar o seu filho nessa questão do desenvolvimento. Mas ela não sabe nem como que ela faz para ela, quanto mais, né, para o filho, para o outro. Ela está ainda lidando, talvez, com aquelas expectativas que ela construiu e que agora ela precisa desconstruir e construir outras adaptáveis, né? Enquanto ela está vivendo este processo, as pessoas estão exigindo dela ou deles, do casal, né, que eles estejam completamente preparados, plenos e presentes para responder a todas as necessidades. E eles estão ali, ó, calma, né? Quem me ajuda nessa hora? Quem me apoia nessa hora? Onde eu vou buscar os recursos necessários para este enfrentamento? Então, pode haver prejuízo? Pode. Por quê? Porque talvez esse casal não encontrou apoio. Encontrou julgamento, encontrou críticas, encontrou exigências. Já está na hora de vocês reagirem aí e tal, né? Ao invés de vir aqui, recebe um pouco de acolhimento, recebe um pouco de instrução, né? Que é muito do trabalho que vocês fazem hoje, dar esse espaço, né, de acolhimento, de instrução, de informação qualificada, porque isso vai construir recursos para que esses pais possam se adaptar, buscar. Não existe a ideia de superação no luto. Superei meu luto. Não. Eu compreendi, né,
coisas que são desse universo do novo filho, do filho real, né? E estou sendo apoiado para poder dar o meu melhor nesse desenvolvimento que é atípico, tá? Então, acho que quando você fala de prejuízo, a gente não está aqui para colocar uma culpa, um peso, né? Você estava enlutada e deixou de cuidar do seu filho. Não podemos crucificar os pais. Jamais, né? Eles estão vivendo um momento único ali na história de ressignificação daquele filho. Assim como esse filho também tem o processo dele de se adaptar no mundo. E quando a gente fala isso, qualquer filho, né? Por isso, na psicanálise, a gente sempre diz assim que todo filho é adotivo. Né? Porque ele precisa ser todo filho, mesmo o da barriga. É desconhecido, ele é desconhecido, eu preciso olhar para ele, reconhecê-lo e adotá-lo no meu sistema, né? Enfim, de significantes, de desejos, de introduzi-lo no universo. Ferrou, mãe. Né? Da linguagem. Eu adotei as nossas calopsitas. Que acabam sendo seus filhos, não são? São. Porque você alimenta, você dá carinho, você limpa as cacas. Exato. Ou seja, você funciona para esses bichinhos como membro da família, como um pai. Eu preciso aumentar minhas responsabilidades. Quem tá Olha fazendo muito só, é meus pais, hein? não é? Tô só com o pai imaginário. Você está terceirizando Não os posso cuidados, né? Então, gente, a mesma intensidade, o mesmo teor, né, de adoção e adaptabilidade. Você aprendeu a cuidar da calopsita. Ela tem as necessidades dela. E você vai se adaptando. E você vai àquilo. se adaptando àquilo que ela vai te demandando de necessidades. Não adianta você dizer e falar assim, eu amo, sei lá, pizza. E a minha calopsita, a partir de hoje, vai amar pizza. Pode até ser, mas ela é uma calopsita. Sim. Né? Então, ela tem as necessidades particulares dela. Assim como cada filho vai colocar... Porque os pais falam assim, gente, criei meus filhos todos iguais. É tudo diferente. Como é que eles são diferentes, né? Basicamente não criou eles. Basicamente, não criou eles iguais, porque não existe essa fórmula de idêntico para cada filho, ainda bem. Porque aí a gente preserva a subjetividade Nem gêmeos, de né? cada... Nem Jamais. Né? Os Né? filhos Nasceram são no diferentes. mesmo momento, tudo ali é igual e são diferentes. São diferentes. Então, eu falo que parte dessa frustração, desse luto do filho imaginado para o filho real, ela é saudável para qualquer filho. Porque é a única saída dele, né? A única salvação dele para a preservação da própria subjetividade, do próprio eu. Porque já pensou se ele se colasse igualzinho o sonho dos pais? Cadê a subjetividade? Ó, sonhei pra você. Você vai ser assim, 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 advogado, isso, aquilo, não sei o quê, papapá, tá tudo bonitinho dentro do meu sonho. Só você cumprir o meu sonho agora. Né? Então, Se a gente se descola do ideal, a gente deixa fluir aquilo que é próprio de cada filho. E isso é uma salvação em termos até de psicose, né? Porque se eu engulo meu filho e dou para ele uma sentença, eu psicotizo a relação. Ou seja, ele só existe para mim se ele for o meu ideal. Né? Quer dizer, eu tô tendo meu filho para mim, não para o mundo. E não né? pro Aquilo, mundo, ele é meu né? filho. E nem para ele mesmo, Não, né? nem Porque eu não pra ele permito que mesmo. ele seja Não tem o que liberdade ele é. própria. Liberdade própria, autonomia, né? Construção de uma identidade. Mas tirando esse contexto do luto, isso é uma coisa que eu acho que muita gente faz isso, né? Independente de você ter um filho, né? Dentro daquilo que a gente está falando, quantos pais que não projetam isso de fato e conduzem a vida dos filhos? Quando a gente projeta, a gente ainda tem um espacinho para se frustrar. Projeção. Sim. Projetei em você. Quer ou não quer? Pensa aí. E aí eu lido com as minhas frustrações. Você está dando oportunidade. Tô dando. Agora, quando eu colo, quando eu engulo, né? Quando eu não dou saída para esse filho, aí a coisa complica demais. Por quê? Porque primeiro que eu sempre serei frustrado no meu desejo. E o seu filho vai surtar. E o seu filho vai carregar, né? Vai. Um legado, uma sina, E o que vai dificultar a vida dele o resto da vida. Completamente. Por quê? Porque ele sempre vai ser insuficiente para cumprir Sim. com o seu desejo. Sempre. Ele pode fazer o máximo que for. Mas Eu não ele nunca atendi vai... a expectativa dos pais. Exato. E aí a gente vê os consultórios
lotados aí de adolescentes, né? Principalmente, porque aí é no momento que ele começa, entre aspas, a se rebelar contra esse Os hormônios ideal. à flor da pele, atrapalhando tudo. Exato, e ele quer mostrar que ele é único no mundo, diferente. E ele não cabe mais naquele ideal. E aí vem as frustrações de ambos os lados, né? Eu não tô falando que frustração é coisa ruim, hein, gente? Tô falando que é possibilidade de reconstrução. Né? É muito importante frustrar. Mas eu acho que é a mesma coisa que o sofrimento, né? Sofrimento é ruim? É ruim no momento que você está passando, mas ele sempre te dá uma oportunidade. Né? Você constrói alguma coisa em cima daquilo. Exato. É claro que nem todo mundo faz isso, mas eu acho que assim, são oportunidades que você tem. Agora, achar que a gente não vai viver em sofrimento, não, mas eu acho que tudo tem início, meio e fim, né? Para não ficar só falando palavras flutuando ao redor, porque eu tô vendo o que eu tô fazendo, eu vou te fazer uma pergunta. Claro, fica à vontade. Esse luto pode ser visto... A mesma mãe e mesmo pai pode ter uma reação diferente de luto, diferente na primeira, segunda gestação? Porque normalmente tem aquela questão que, exemplo, minha mãe, pelo que minha mãe conta, ela tinha todos os medos de mãe de primeira viagem quando teve eu, porque qualquer coisa ela ficava preocupada, que ela não sabia se era uma coisa que não podia ser nada ou se podia ser o fim do mundo para mim. E aquele negócio, depois que passa isso pela primeira vez, imagino que já seja mais tranquilo. Mas isso pode afetar a questão desse luto que a mãe pode passar? Mãe e pai? Perfeito. O luto eu sempre digo que o luto é singular. Ele é universal, porque todos nós vivemos, mas ele é singular, ele é de cada pessoa. Então, o jeito de sentir, viver, enfrentar as reações diante daquela perda, né, é particular para cada um. Então, depende de uma série de fatores que envolvem cada luto, tá? Não sei se eu estou me fazendo clara, mas, por exemplo, assim... Eu perder um filho com 17 anos, né? Ou com 25 ou com 40, tem diferença. Né? Porque eu estou em momentos de maturidade diferente, de contexto de vida diferente, processo de envelhecimento ou de uma juventude imatura, isso interfere. O próprio perder o filho já é o próprio perder o filho. Porque normalmente o esperado é os pais falecerem antes dos filhos, né? Exatamente. A própria questão, né, desse impacto. Também. E outra, é 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, né? Eu tenho um diagnóstico de autismo, eu tenho no segundo, no terceiro, no quarto filho. Isso me prepara de um jeito diferente ou me sobrecarrega de um jeito diferente. Cada pessoa vai ter uma estrutura para lidar com isso. Interna e externa. Né? Era um momento onde o casal estava muito alinhado, ou foi justamente no momento que o casal... Perdão, bati no microfone. Ou que o casal estava desajustado, né? Que recebeu apoio ou não, que estava muito sozinho, que estava enfrentando dificuldade financeira. Quais são os estressores do momento? Do momento. Isso vai interferir. Outra, você falou o luto do pai e o luto da mãe é o mesmo? Não, é diferente. Né? As expectativas também eram diferentes, né? A forma de lidar com aquilo é diferente. Geralmente o homem tem um processo de enfrentamento muito operativo, que a gente fala, muito operacional. Ele vai muito... ou ele se enterra no trabalho, ou né, ele começa a fazer coisas, talvez para não ter que enfrentar aquilo de um jeito, né? Então ele fica muito mais ativo. A gente falou da invisibilidade. O que a sociedade cobra desse homem, desse pai? Ele ser forte. Sua mulher já está passando por isso, então você precisa ser o suporte da casa. Não tem tempo e espaço para você sofrer seu luto, não. Tipo assim, vamos com isso. Você tem que sustentar a casa. Exatamente. A presença do homem acaba ficando mais na questão financeira, de mantenedor... Né? Tua mulher já está fazendo o papel de cuidados, então você vai ser o cara que tem que correr atrás para poder manter. Né? Que horas que ele chora? Sim. Como é que ele, né? Ele recebe apoio? Ou vai tudo, às vezes, para a mulher, mãe, esse apoio para a mãe, e o pai fica meio de lado? Basicamente, tem que engolir a mágoa. Basicamente, né? Então, a gente dá espaço para esse pai viver o luto? Nem sempre. Né? Assim como também, muitas vezes, a gente não dá espaço para ele viver nem a própria parentalidade. Não. Nasceu um filho. Exatamente. A mulher pode ficar cuidando, ele volta a trabalhar, ou as pessoas chegam na casa...
abraçam a mãe e a criança esquece que existe um pai, nem dá parabéns às vezes, esquece, não é? Eu acho que até por conta é porque foi ela que sofreu, né? Isso, tem todo... Né? O Como se filho o é da homem não mãe, né? Não, o filho é do casal. casal. Né? Então, assim, claro, eu tô falando isso, gente, mas assim, hoje, né, nós temos uma oxigenação, né, nesses modelos de família. Né? Então, a gente tem se colocado a refletir muito mais sobre esses modelos diversos, né? Isso é muito importante, porque a gente começa a reconhecer o quanto alguns membros, algumas pessoas ficaram de fora, né? Vocês estão falando de TEA ativamente há quantos anos? Como é que era isso antes? Né? Que muitas vezes o filho com TEA não era nem incluído na escola, ninguém nem sabia, estava dentro de casa. Né? Eu falei que eu não sou especialista em TEA, mas atendo mães, né? E atendo também pacientes com diagnóstico tardio, adultos, né? Eu tenho adultos que já eram meus pacientes e no decorrer do processo de psicoterapia acabaram descobrindo aí com 50 anos de idade. Às vezes a gente esquece que o meu diagnóstico foi tardio, mas não tanto assim, Não tanto assim, né? Então, assim, nossa, isso explica muita coisa do que eu vivi até aqui, né? Acho que tira um peso, né? Tira um peso, né? Eu sempre fui taxada desse jeito ou desse jeito, e agora isso tem uma explicação. Então, o diagnóstico, ele traz essa possibilidade de ressignificação também da vida das pessoas, né? Mas por quê? Porque hoje a gente fala sobre abertamente, quebrou o tabu, né? Mexeu nesse sagrado que tinha que ficar escondido. Então, a partir disso, a gente abre inúmeras possibilidades de repensar, até a possibilidade de eu estar aqui hoje falando sobre luto, que é uma coisa que as mães falam no consultório e falam assim, não fala isso para ninguém, né? Eu já escutei de mães assim, eu detesto que me chame de mãe guerreira, mãe forte, mãe de anjo azul, mãe azul, umas coisas assim. Né? Eu sou especial, não sou especial. Né? Gente, só para ficar claro, ela não está expondo informações dos pacientes dela, ela não está quebrando o código de ética dela. Exatamente. Por favor, não pense em nada. Fazendo recortes de falas que são repetidamente colocadas e muitas vezes, assim, ó, lá na sociedade, se eu falar isso, vão me julgar. Sim. Vão dizer, puxa vida, você tem que ser forte, você tem que assumir esse rótulo. Eu não quero, só quero ser uma mãe do meu filho, pronto, acabou. Né? Assim, você tem que ser engajada. Você não tem que ser engajada. Claro que não. Né? Eu quero ser engajada. Você pode ser engajada. Entende? A gente tem que parar de achar que existem regras que, uma vez que você tem um filho que está dentro do espectro, você tem que responder aos ideais que colocaram para você como mãe. E não necessariamente. Né? Então, acho que até isso entra no processo de luto, né? Com certeza. Até isso. Porque eu penso assim, essa questão que você falou, esses rótulos para a mãe é consolador. Porque quando colocam para você assim, o autista é um anjo. Meu filho é autista, mas é um anjo que Deus me mandou. Não, ele foi o filho que eu pedi. Tá? É o filho real. Exatamente isso. No começo, quando a gente começa a entender, começa a ouvir falar, você começa a usar essa questão do anjo, toda essa coisa que é romântica, né? Exato. Você romantiza o autismo de uma forma que, realmente, isso que você falou, a gente acaba ficando dentro de uma bolha de que se eu falar alguma coisa de que não é anjo, ou de que se eu contestar qualquer coisa com relação a isso, eu estou ofendendo as outras mães que fazem isso. E, de fato... talvez seja mais difícil para a gente assumir isso. Não, é meu filho. E do jeito que ele é, nós vamos ter que trabalhar as questões que a gente tem por aí. Assim como qualquer outro filho. Assim como qualquer outro filho. Que vai apresentar questões... Eu falo assim, eu tenho 2 filhos, um diferente do outro, mas o Eduardo tem as peculiaridades dele lá, que também não é uma pessoa... É difícil também, é diferente. Então, assim, só que você tem que tratar os dois... Né? Não tem como você abandonar um para cuidar do outro. Você tem que cuidar dos dois. Então, assim, não dá muito para você... Não estou falando que todas as mães têm que ser assim, mas você ficar nesse romantizar e não poder falar sobre, porque eu acho que é muito difícil você só poder falar isso dentro do consultório.
E aí, a hora que você está do lado de fora, você tem que passar a imagem de assim, ai, meu anjo azul. Uhum. Ele pode ser azul por ser homem e ter essa questão do azul ser masculino, mas não, ele é uma pessoa que, dentro da limitação dele, a gente tem que fazer evoluir até onde a gente conseguir. Uhum. Então, é bem isso mesmo. Essa questão da romantização, né, ela é bem, eu acho que é bem característica do TEA, né, do espectro, né, a romantização. Sim. Você não vê em outra deficiência, você não escuta essa romantização de uma mãe nesse sentido. Então, eu não consigo, enquanto mãe, eu não consigo entender em que pacote o TEA tá, né? O autismo nesse universo de deficiência, eu enquanto mãe, eu enxergo ele como se ele estivesse fora, tá? Não que eu aceite ele fora, mas eu consigo enxergar que é um movimento à parte da deficiência, que você vê que a grande maioria das pessoas que falam sobre TEA, que lutam pela causa, elas lutam pela causa do autismo. E aí eu tenho muito medo disso, porque você entra numa segregação que daí, a hora que você vai lutar por direitos, você tem que lutar por direitos de todos. E a gente não trabalha a deficiência sem pensar em políticas públicas, sem pensar no contexto geral. E quando a gente se coloca muito num pacotinho, existem inúmeras deficiências que vai enxergar a gente dessa forma. E aí a gente não tem força no contexto entendi. geral. Sim. Porque eu acho que a coisa da romantização, talvez ela venha justamente pelas pessoas confundirem, né, que toda pessoa que está dentro, né, do espectro, ela é uma pessoa com altas habilidades, Sim, né? não é? Que quando os pais idealizam ou romantizam, eles falam assim, nossa, meu filho vai ter altas habilidades, ele é diferenciado, né, dentro de um parâmetro de inteligência, ele é extremamente superior, ou dentro de habilidades específicas, ele é muito, muito diferenciado, né? E talvez a gente fique colado nessa imagem e esqueça de ver as outras crianças, enfim, as outras pessoas que têm dificuldades reais e que precisam daí acessar esses direitos que você fala, esse pacote de direitos, né? Por uma questão de acesso, de necessidade, né? De poder ter a qualidade de vida garantida de alguma forma, né? De ter essa qualidade de vida como toda pessoa teria direito a ele também, né? Só que com acessos específicos. Exatamente. Então, quando a gente romantiza, é muito essa ideia de altas habilidades vai facilitar a vida do meu filho. O que nem sempre é real também, né? Porque a escola daí precisa se adaptar muitas questões para ele poder desenvolver essas habilidades. Nem sempre ele se encaixa naquele basal. Não só isso também, né? Mas não precisa, pode ser pessoa com altas habilidades sem ter nenhum tipo de deficiência que simplesmente não é cuidado de forma diferente por ter essas altas habilidades e simplesmente deixa de ter a própria vida também, né? Exato. Quantidade de pessoas que têm tantos intelectuais, coisas assim, que depois surtam por causa de alguma coisa, porque não está preparado para a vida. Exatamente, né? Às vezes, essas altas habilidades colocam ele num lugar de isolamento, né? Em relação às outras pessoas, porque ninguém consegue conversar de igual para igual, né? Ele tem um nível diferente. Aí a questão social acaba sendo prejudicada completamente. Ou mesmo, nem necessariamente questão social, mas também às vezes cobrança excessiva, não ter o tempo para ele mesmo. Exatamente, também. Né? Eu sou altas habilidades em quê? Então eu tenho que ser genial em tudo, né? E aí a própria pessoa, né, dentro do espectro se frustra muito também, porque sempre foi tudo muito fácil para ele, sempre teve altas habilidades e de repente ele tem alguma... Encontra uma barreira. E essa barreira detona toda a estrutura anterior. E às vezes essa barreira pode ser um tijolinho que está ali, na verdade, né? Exatamente. Mas daí a sociedade não está preparada, a escola não está preparada e a própria pessoa, muitas vezes, pela romantização, né, da família e do entorno, não foi preparada para enfrentar aquela barreira. Porque, para você é fácil, né? Você tem que ser genial. E para ele não é fácil. Claro que não. Né? Só te cortando por um instantezinho, se você me permite, gostaria de fazer uma pequena pausazinha. A gente queria comentar a respeito dos nossos patrocinadores, nossos parceiros. Vou falar da
Colócio Marcas e Patentes. Nisso eu gostaria de agradecer essa nossa parceira, Luciane, né? Luciane Colócio. Luciana Colócio, de Paysandu, que trabalha na área de registros de marcas e patentes há 25 anos. Você quer que eu leia aqui ou você quer que eu só comente? Eu vou fazer a leitura, gente. Eu sou meio ainda novato nisso, não sei qual que é a forma melhor de falar. Você criou uma marca, uma invenção, e ainda não sabe como protegê-las? Entre em contato com a Luciana, que ela auxiliará em todo o processo de proteção de sua marca. Pode falar o telefone. Eu possivelmente depois coloco na descrição do vídeo, mas o telefone é 44 999 73 24 54. Colócio, Marcas e Patentes. Colócio Marcas e Patentes. Esse é o WhatsApp também. Eles atendem por WhatsApp, tanto por telefone. Essa é a única parceria hoje ou você quer comentar mais alguma coisa? E também todos os nossos parceiros são todos aqueles que também já comentamos nas datas anteriores, nos nossos outros vídeos. Mas com isso, terminamos a nossa pausa e desculpe por te interromper. Para a Giovana voltar Ótimo. no roteiro dela, para a gente não se perder. Foi ótimo, Antônio, a pausa, porque aí eu dei uma olhada aqui na minha colinha e eu queria ler aqui uma frase. Sim, antes de, só rapidinho, caso, obviamente, possivelmente você gostar de aparecer aqui novamente, pois com certeza você é uma pessoa incrível nesse sentido. Obrigada. Comentando, não precisa necessariamente fazer um roteiro e tudo mais nesses dias, porque realmente a gente está aqui mais numa questão de uma conversa mesmo, não precisa seguir dessa forma. Mas a minha ansiedade me faz fazer o roteiro. Me deixa mais segura. Passa o número de telefone de uma psicóloga. Eu acho que eu estou precisando de uma psicóloga. Eu não posso falar nada. Viu? Só vou dedar o Antônio, que ele também estava ansioso no começo. Ainda está um pouquinho. Tá um pouquinho. Tava aí a gente estava aqui os dois trocando as nossas trocando. ansiedades de aparecer, mas a gente Depois lida, lida bem, né? A gente vai dar, eu te dou um abraço, me dá um abraço no Isso, final pra gente e se aí acalmar. esquenta o corpo, fica ótimo, né? Delícia. Muito bom. Não, é que essa frasezinha eu seria incapaz de reproduzir, ou seja, um trechinho aqui literal, né? Por isso que ele está escrito. É da Jerusalinski, então eu acho super pontual, assim. Ela fala muito bem sobre essa questão do TEA, ela diz assim: tanto os pais quanto os familiares, na verdade eu acho que toda a sociedade, né, vou ampliando aqui, anseiam pela criança perfeita e saudável, porque encontram no filho a possibilidade de concretizar os seus próprios sonhos e ideais. E quando a criança possui algum tipo de limitação significativa, seja ela qual for, as suas expectativas se fragilizam, já que a criança perfeita que lhes proporcionaria alegrias não nasceu. Nasceu outra, né? Sim. Então, eu sempre falo assim que a gente sonha o filho, não sonha com o filho, porque a gente não conhece esse filho ainda. Depois, quando ele nasce, a gente passa a sonhar com o filho, que a gente conhece. Antes, não. A gente sonha Esse é um outro idealizado, é uma outra coisa. Então, quando ela fala dessa frustração de expectativas, é muito real para qualquer filho, mas com uma limitação específica, mais ainda. Porque, veja, concretizar os meus sonhos e ideais. Isso gera uma frustração. Veja, você já escutou os pais falando assim, ó? Deixa eu recortar alguma coisa aqui. Meu filho vai ter tudo que eu nunca tive. Para o meu filho nunca vai faltar nada. Nada, né? Para ele, diferente de mim, que tive que enfrentar obstáculos, não. A vida dele, eu vou me esforçar o máximo possível para ele nunca precisar enfrentar uma dificuldade. Então, ele vai ter tudo que eu nunca tive. O que a gente acabou de fazer? Difícil, hein? Né? Tudo que eu sonhei, que projetar. Eu não pude ter, ele vai ter. E aí, esse projeto ideal faz com que, de alguma forma, eu capture o meu filho para realizar os meus sonhos e desejos. E aí, olha só que interessante. Porque aí, tudo isso que eu projetei e que, ao longo do tempo, você vai ver que você não vai conseguir fazer, você vai perceber que quem vai fazer para o filho é você, mas não aquilo que você projetou para que ele fizesse.
Né? Então, assim, isso vai retomar para você de alguma forma, e a grande maioria das coisas quem vai ter que fazer é você. É a tua ação que vai mover teu filho. Né? Então, assim, não é aquele filho que você pôs no mundo, tipo assim, meu filho nasceu e ele vai viver a vida. Não. Eu vou viver a minha vida e a vida do meu filho. Exatamente. Né? Então, assim, você absorve uma responsabilidade no sentido de... É uma frase, como fala... todo mundo fala, mas é a sensação. Eu vou cuidar dele até o dia da minha morte. Então, eu não posso morrer. Isso. Porque aí transforma, né, a ideia do que o Antônio estava falando de projeção, né, numa dificuldade de permitir que ele também se torne dono dos seus próprios sonhos e desejos. Então, assim, Giovana, mas espera aí, a gente está falando de uma pessoa com dificuldades, né? Uma deficiência, uma limitação ou alguma questão. Tudo bem. Então, a mãe tem que fazer por ele, o pai tem que fazer por ele. Eu não sei se tem que fazer por ele, mas tem que fazer com ele. Com ele. Porque senão a gente volta na ideia de eu não vou permitir que ele se desenvolva. Sim. Né? Eu estou fazendo por ele. E eu tenho que fazer com ele. Como eu tenho que fazer com qualquer outro filho, até que ele adquira uma autonomia para lidar com a própria vida, para fazer sozinho. Né? O problema é que muitos pais ficam colados nessa ideia também, de que ele nunca vai conseguir fazer nada por ele. E aí eu limito esse filho aos meus próprios desejos. Daí esse acaba sendo um prejuízo. Exatamente. Né? De você ter tanto medo. E eu vou ser bem sincera para você. Eu agradeço muito o Antônio ter tido um diagnóstico tardio. Né? Mesmo a gente sabendo que existia alguma coisa ali, a gente já trabalhasse isso, talvez se eu soubesse, eu teria sido a mãe que... super protetora, não permitiria muita coisa. Então, assim, hoje eu sei que eu soube no momento que eu era outro tipo de mãe. Né? Que, então, assim, já que nós evoluímos até aqui, nós vamos além disso. Já era calejada da vida. Mas só que eu sei que eu ia fazer isso. Eu tenho toda a certeza do mundo que eu ia ser essa pessoa. Então, assim, a maturidade do diagnóstico na idade dele, a idade minha, enquanto mãe, me fez ser outra pessoa. No seu caso, você não teve luto do diagnóstico, você teve luto da falta dele. Foi tardio, exato. Né? Mas quando você recebeu esse diagnóstico, você já conhecia profundamente o seu filho, né? As potencialidades dele, as capacidades dele. E também pôde vivenciar esse luto de um jeito diferente, tá? Porque eu não tô falando que existe nem certo nem errado. Sim. Eu acho que a gente precisa tirar o componente da culpa, né? Esse fardo, ninguém precisa ficar carregando, no enfrentamento, né, desse período. Ou para a vida toda, né? Você vai encontrar muitas pessoas que, eu super protegi, então a culpa é minha. Eu não super protegi, a culpa é minha. Gente, não existe, filho nenhum vem com manual. Então, a gente aprende a fazer fazendo. Errando e acertando. Errando e acertando. Para qualquer filho, a experiência é muito essa. É óbvio que eu coloquei aqui algumas questões que eu acho que validam e facilitam, pensando nas pessoas que estão nos escutando, né? Giovana, como é que enfrenta esse luto, então? Né? Eu falei, quanto mais apoio, quanto mais suporte, é óbvio que é melhor, facilita, né? Vamos dividir um pouquinho isso no começo, né? Então, compreensão das especificidades daquela criança, daquela específica, essa aqui, meu filho, né? Não é do filho do amigo. Não é o filho do amigo. Exatamente. Não é porque funciona lá que funciona comigo, né? Não é porque lá enfim, toma tal remédio e é ótimo, pro meu também vai ser ótimo. Né? Então, assim, o processo de reconhecer este filho nas suas especificidades, né? E chegar nessa compreensão, muitas vezes exige uma certa gama de informações mais qualificadas. Quando eu chamo de qualificadas, sem muito preconceito, sem muito equívoco, sem muita, né, assim, coisas que possam realmente ser úteis para esse processo. Então, a gente vai ter a ajuda de instituições, de especialistas, de outros pais que já têm um certo traquejo. Isso pode ajudar demais nesse processo de compreensão, né? Conhecer necessidade, diferenciar o que é do próprio TEA
com aquilo que é do próprio filho. Do próprio filho. Ó, isso aqui não é característica do Té, isso aqui é característica do Quanto que eu Antônio. vejo o povo fazendo essas confusões. Né? Porque o Antônio, ele é muito mais do que o diagnóstico. Ele não é Sim, o diagnóstico, não. ele é o Antônio. Então, assim, o Antônio, ele tá chato. É por causa do Té. Não, ele é chato porque ele tá chato. Ele é chato e ponto. Ele O pode... autismo vira uma desculpa, no caso. Exatamente. Pode ser uma muleta, na verdade, para tudo, né? Isso. Tudo que é diferente é por conta do autismo. Ao Tudo invés- que é ruim, na verdade, Tudo que né? é ruim é justificado Pelo pelo autismo, rótulo do do autismo. diagnóstico. E ela, a pessoa, no final das... Quando acontece isso, me vem na cabeça que essa mãe, esse pai, basicamente deixa de fazer o melhor pro filho, né? Porque ele começa a achar ou simplesmente justifica que é por causa do autismo, em vez de tentar solucionar porque acha que é autista. Exatamente. Daí não deixa de ter ação, né? Que daí entra no que a Lilian estava nos falando sobre a superproteção, né? Que acaba sendo quase que uma desistência, né? De tentar as alternativas. Quando você super protege, você acaba esmagando, né? A possibilidade de um encontro com esse real. Quem muito super protege é porque também, enquanto pais, estão se sentindo desprotegidos, né? Eu tenho medo de que ele sofra, eu não quero que nada atinja ele, eu não sei como lidar com isso, talvez eu nem aceite esse diagnóstico, então eu vou proteger meu filho desses julgamentos, desses olhares, dessa sociedade hostil, né? Eu vou deixar ele muito pertinho de mim, que aqui ele está literalmente a salvo. A gente tem a falsa sensação de que está conseguindo proteger. Mas eu acho que, assim, até essa questão da rede de apoio, o que a gente escuta muito nessa rede de apoio? Não é, de fato, o apoio ao filho, é o apoio a você no sentido, assim, não é nada, vai passar. Então, assim, essa é a frase mais comum, e eu falo assim, que eu escutei essa frase a vida inteira. Até família, porque é um consolo, né, de querer dizer, não, espera, ele vai fazer 10 anos, quando ele fizer 10 anos vai mudar. Espera, quando ele entrar na faculdade vai mudar. Então, assim, você vai criando um roteiro de vida, assim, né? Daquilo assim, então tá, se vai passar, então vamos esperar até esse determinado momento. Sim. E talvez esse tapinha nas costas, ele te tira ações que faria isso ser diferente. E não é um consolo. Eu falo assim, que cada vez que eu levei um tapinha nas costas, era mais uma facada, porque eu sentia como se, assim, as pessoas olham para mim e acham que eu sou louca. Elas não estão credibilizando. Não, eles não estão acreditando, e é a forma da pessoa me consolar, tipo assim, vai passar. Né? Você está vendo coisa que... é triste isso, porque, assim, eu acho que tem muita gente que até talvez prefere ouvir isso, porque você vê que tem muitas famílias que eu vejo assim, que a família, tipo, avós já desconfiam e o pai e a mãe não querem nem tocar no assunto, só que daí chega no momento que realmente isso vem à tona, e aí aquela pessoa até se movimenta, se é a pessoa que vai trabalhar a causa, você vê que, né, é um rompante, né? Primeiro eu não aceito, depois eu já sou a pessoa que prefiro, né, que, né, depois é mais alguém divulgando, falando de autismo. Mas, assim, você vê que... Mas veja, faz parte do processo... Sim. A gente sentir, né, desse processo, vamos chamar de enlutamento, tá? Mas tudo bem, a gente pode dar outros nomes, mas faz parte o choque diante da notícia, a descrença, não acredito, não pode ser meu filho. Como assim? Né? Com o meu filho, não. Fiz tudo certinho. Será que eu errei em alguma coisa? O que eu fiz de errado, né? Você fica tentando achar culpados. Por que comigo? Por que comigo, né? E aí, a rejeição... Não, assim não. Desse jeito, não. Né? A própria negação da situação. Então, assim, uma série de mecanismos de defesa. Por quê? Você está muito frágil, você está muito chocado, você está muito machucado por aquela percepção. Às vezes não é nem o diagnóstico, tá? É a percepção de sinais que vão falando assim, tem uma coisa aqui que está diferente. E ao invés de eu ir atrás também de buscar ver aquilo, às vezes eu me fecho. Falo assim, não, deixa, eu não quero saber disso, isso aqui é muito intenso, né? Ou eu vou atrás e os especialistas ou as pessoas dizem, não, você tá doida, né? Você tá inventando coisas, é da sua cabeça. Então, assim, tem todos os lados nesse enfrentamento desses pais. Tem a situação de eu achar
eu achar? Da pessoa achar que não deu conta? Tipo assim, eu não fui capaz de fazer um filho perfeito? Muito. Eu acho que isso dá eu brinco, dá um podcast inteirinho, dá um curso inteiro com a ideia, né? De que quando a gente se depara, né, com um filho diverso, ou qualquer projeto ou obra nossa, né, que para o qual a gente não tinha nenhum recurso no nosso repertório, então eu olho para aquilo é tão diferente, é tão novo, é tão inusitado que me provoca impacto, a gente vai questionar. Não fiz direito, não fui capaz de produzir um filho ideal. Será que eu escolhi o de errado? Será que o parceiro que eu escolhi Será que eu tenho errado? problemas genéticos? Será que eu estou sendo castigado? Será que eu... Será que ele é do signo errado? Será que ele é do signo errado? Será que eu tomei alguma medicação na minha gestação? Será que eu provoquei isso? Sim. Né? Eu não sou capaz, eu sou incapaz de produzir um filho ideal. Né? E isso gera um rombo, um buraco gigantesco também que faz parte desse processo de luto. Por isso que eu falo que o apoio, a compreensão, o acolhimento, né, do entorno, da rede, da família. Gente, é um momento muito difícil. Não é assim, ó, não, tá tudo bem, Deus quis, Deus mandou, você é forte o suficiente, segue. Não. Tá? Não, essas palavras machucam, porque você só quer um pouquinho de apoio. Talvez esse apoio venha com ajuda no sentido de fica com ele uma noite para eu dormir, né? Eu preciso de uma noite de sono. Eu preciso que você olhe para mim, né? E reconheça o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. Não julgue. Não me dê respostas. O julgamento é a pior, né? Nessa situação, o julgamento reconheça e me apoie. Eu acho isso fantástico. Eu não sei o que dizer para uma pessoa que está passando um sofrimento. Né? Eu sou uma pessoa que eu não sei o que dizer. Então, faça alguma coisa ou fique quietinho. É a questão Usa a sua habilidade. Da compaixão mesmo. Né? Ou você vai lá e faz, de fato, ajuda de alguma forma. Eu trabalhei, né, Lilian? Eu trabalhei uma década inteira no hospital oncológico. Então, assim, também tem daí as suas particularidades, né? E eu me lembro de familiares falando assim, gente, o pessoal vai visitar, né, o enfermo em casa e leva um monte de criança, fica o dia inteiro, já fica para almoçar. Ai, tem dias que eu tô tão sobrecarregada que eu não queria receber ninguém, mas eu não tenho esse direito, né? A pessoa está lá me doando a sua visita. E a gente não para pensar que às vezes a gente vai visitar alguém e incomoda, né? Giovana, eu não vou. Né? Eu digo assim, ó, como eu posso ser útil na sua vida hoje? Sim. Você quer que eu lave uma louça? Sim. Né? Às vezes é isso que você dormiu à noite? Passou a noite em claro com o doente? Vai dormir, eu fico aqui para você. A sua visita precisa ter alguma utilidade. Eu, na verdade, assim, eu acho que eu não era assim. Eu mudei, até foi por conta do Antônio. O Antônio, como ele não dormia quando ele era bebê, então, assim, a gente colocava ele no berço lá, era 15 minutos ele retomava, né? Ele já acordava e aí era a noite inteira, ele gritava a noite inteira. Então, assim, quando alguém chegava em casa e ele estava no berço, a pessoa vinha e queria tirar ele do berço, aquilo para mim doía, porque eu falava assim, meu Deus. Então, assim, para mim era dolorido uma visita. Então, hoje, quando alguém fala para mim assim, alguém ganhou bebê, vamos visitar. Não vou. Não vou. Eu sei que a mãe está em sofrimento ainda, fez uma cesárea, está com dor. Eu falo assim, a pessoa está doente, mesmo quando você está doente, você tem que ser convidado para ir lá, porque assim, a pessoa está desconfortável com aquilo. Então, isso, para mim, eu vivencio a dor em mim. Isso. A gente, quando eu falo assim, ó, é importante que os pais sintam que eles não estão sozinhos. Mas isso não quer dizer que você tem que estar todo mundo lá dentro de casa. Exatamente. Esses sozinhos é no sentido de, ei, tô aqui, você precisa de mim para quê? Me diz como que eu posso te ajudar? Porque a gente não tem respostas.
eu não sei o que fazer. Então, você me diz o que eu posso fazer? Ah, legal. E aí, né? Então, a gente vai construindo rede nesse sentido. Uma rede solidária, atuante, é uma rede que pergunta, como que eu te ajudo? Eu não tenho as respostas para você, senão eu estou julgando. Eu sei o que fazer. Não. Me diz aí como que eu posso fazer? Aí fica mais... Mas você sabe que eu falo fica assim, mais essa humano. rede, né, eu acho que ela tem que ser... Primeiro, acho que a principal rede é a família, né? Aí você vê aquelas famílias que moram na cidade sozinha, que não tem ninguém, né? E você vê muita gente que acaba se limitando com esse sofrimento, que acaba sendo um sofrimento, eu acho que potencializa, né? Sim. Mas você vê, assim, que as pessoas, elas buscam, que ontem à noite, uma mãe mandando mensagem para mim, que a filha estava na escola, mas, assim, ela sente que ela tem alguém que ela pode mandar uma mensagem, que essa pessoa vai responder para ela, tipo assim, o que você acha que eu devo fazer? Ela já estava desesperada. Eu só fiz uma fala para ela, assim, falei assim, espera, não fica o final de semana sofrendo com isso. Qualquer decisão que você tomar não vai mudar nada de hoje para segunda-feira. Então, espera. Mas, às vezes, assim, só de você poder ouvir de alguém, né? Ó, tem alguém que sabe o que eu estou passando e vai me dar um suporte, eu acho que isso é extremamente... É confortável. Sim. Você sabe que você pode contar com alguém. Não estou falando que essa pessoa seja eu. Estou falando qualquer pessoa. Pode ser minha mãe. Poder contar com alguém. Não faz isso agora, não. Deixa isso para depois. Passa o final de semana tranquilo. Nada vai mudar se você fazer ou não. Né? Isso. Rede, né? Rede de apoio, né? E aí, eu falei de compreensão, queria falar um pouquinho de ação. Então, ação, assim, o que fazer, como fazer, onde fazer, para que esse desenvolvimento tenha condições de acontecer, né? Tô falando de 3 itens aqui que eu acho que são importantes nesse enfrentamento. E aí, só depois de tudo isso, uma talvez gradativa aceitação, tá? Então, não é a primeira coisa. Aceita, tá? Deixa esses pais maturarem, elaborarem, digerirem o que está acontecendo. Promove compreensão, promove ação, para depois, num terceiro momento, a gente pensar na possibilidade de aceitação, tá? Que eu acho que é sempre muito exigente. Aceita, é seu, você tem que cuidar. Não, calma aí, a gente está aqui te apoiando enquanto você elabora esse processo, né? Que eu falo que o ingrediente-chave é o amor, né? Amor, ressignificação via afeto, não tenha né? dúvida. Mas dá tempo, né, para que essa aceitação gradativamente seja construída, cada um do seu jeito, sem ideal, naquilo que é real. Exatamente. Perfeito. Pessoal, parece um pouco brusco, eu sei, a conversa está muito legal, mas já estamos terminando outro. hoje. Agradecer novamente por estar aqui, pela sua presença. Agradeço muito por essa conversa incrível, Desculpe se eu te cortei nesse finalzinho. Esse finalzinho que você falou, por exemplo, eu ia fazer esse agradecimento e ia pedir para você fazer palavras finais, caso você quisesse falar uma coisa. Você ainda pode falar alguma coisa nesse finalzinho, mas antes, muito obrigado, pessoal, por estarem todos aqui. Vocês teriam algumas palavras finais antes de a gente terminar? Agradeço nossos patrocinadores. Com certeza. Colosio Marcas e Patentes, vocês são incríveis. Giovana, eu queria agradecer imensamente. Você sabe, a gente já conversou muito sobre, eu acho que, assim, por diversas vezes, nossos assuntos sempre foram sobre o autismo, sobre ações, sobre trauma, sobre dor, principalmente, sobre tudo aquilo que a sociedade é capaz de fazer com a gente, né? Tanto de excluir... né? Eu acho que quanto de acolher, né? Eu falo assim, o acolhimento ele vem com a aceitação. Quando eu não sou capaz de fazer você compreender o que é o autismo, você não vai aceitar. Então, eu falo assim que até o fato da gente estar aqui hoje é para que a gente fale sobre tudo, na verdade, sobre a dor, sobre o amor, sobre a possibilidade, sobre tudo. Né? Que as pessoas tenham um pouquinho do autismo na vida, no sentido de, quando eu tiver uma pessoa dessa próxima a mim, como que eu vou me comportar? Porque como ele vai se comportar, a gente não tem muito como, né, ter esse controle. Mas o objetivo de tudo isso que a gente está fazendo aqui é isso, falar sobre, para que
Talvez seja muito pouco perto do universo que a gente tem aí, mas fazendo a nossa parte, queria te agradecer assim de coração. Você sabe o quanto isso é importante na minha vida. E quero que você volte. Ai, obrigada. Por favor. Fico emocionada com o convite de vocês dois, né? E quero, obviamente, agradecer esse espaço da gente poder introduzir um pouquinho desse assunto, né? Eu sei que para algumas pessoas vai gerar um pouquinho de desconforto, para outras vai dar acalento, né? Mas eu acho que é importante a gente ter espaço de escuta, né? E de fala. Essas duas coisas nos proporcionam que a gente amplie os nossos repertórios e saia daqui hoje já incomodado pensando em algumas coisas, né? Sim. Certamente a nossa visão para esses pais, a partir dessa conversa, muda. Né? Muda. E eu espero que mude para melhor. Que bom. Tá? Com certeza. Queria deixar um beijinho, posso? Pode. Olha, aponta pra câmera. Um beijinho pro Benjamin, que é o filho da minha prima Priscila, que ele tem autismo e ele é a coisa mais fofa do mundo, então, beijinho. Beijo, Benjamin. Beijo. Beijo, Benjamin. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigado por Obrigada. tudo. E fiquem de olho que os próximos também vão ser incríveis. Se Tchau, tchau. inscrevam. Se inscrevam no canal, se inscrevam nas redes sociais. Altstar. Você tem alguma rede social que queira compartilhar? Só meu Instagram pessoal mesmo, Giovana Creus, ou Creus Giovana. Quem quiser pode dar uma passadinha lá. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Ai, que delícia. Nossa,